Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos analisar um carro assustador. Imagine que você está numa estrada e de repente você vê no seu retrovisor a imagem deste carro com o canto direito inferior da caixa dessa miniatura. E nós vamos então analisar o Plymouth Fury 1958, Fury entre muitas aspas, conhecido como Christine, o carro assassino. Se você gosta desse carro, fique comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar seu like, seu comentário e também clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos outros vídeos que vem aí pelo canal. Fique comigo até o fim desse vídeo. Esse carro tem uma surpresa bastante interessante que pode frustrar alguns dos seus admiradores. É isso aí, então vamos lá. O Christine, que é esse Plymouth 1958, ele é dito ser um Plymouth Fury. O Plymouth Fury em 57, 58 era uma versão do Plymouth Belvedere, oferecido apenas como um duas portas sem coluna, ou um hardtop como se chamava. E no caso deste carro, o Belvedere na versão Fury, tanto em 57 quanto em 58, apenas era oferecido numa cor bege. Então, um Plymouth 57 ou 58, como é o caso desse carro do filme, nessa cor vermelha, seria apenas um Plymouth Belvedere, mas não um Belvedere Fury, como se diz ser no filme. É lógico que um carro desses vermelhos seria muito mais ameaçador, um filme daqueles, do que um carro desses bege, que era uma cor bem mais pacata e uma cor bem mais de época. Então foi apenas uma caracterização que fizeram no carro para que ele se tornasse o personagem principal daquele filme. Não deixa de ser um carro muito bonito, um carro com linhas muito modernas e muito elegantes, tanto que o grande apelo que existia na divisão Plymouth em 1957 e 58 era o apelo futurista, tanto para aquele Belvedere 57 que foi enterrado em Tulsa, com uma cápsula do tempo no porta-malas e com aquela frase "de repente chegou 2007", que é quando o carro foi desenterrado. O Plymouth de 1958, além de ser um carro bem bonito e elegante, com essas linhas que nós estamos vendo aí, era um carro também futurista e moderno. Se nós comparássemos com os Fords e Chevrolets de 1958, a divisão Plymouth, assim como os produtos da Chrysler, pareciam estar um pouco à frente do seu tempo. Tanto que alguns desenhos eram até meio polêmicos. Se nós pegarmos depois o Plymouth Fury de 1960, nós vamos ver que o desenho dele já é um pouco mais revolucionário, um pouco mais polêmico do que esse de 58. 57 e 58 tem muitas semelhanças. 57 para 58 basicamente mudam a grade, emblemas, toda a logotipia, como propriamente dito. Os frisos laterais também mudam um pouco, as lanternas traseiras têm um desenho diferente, acendem na parte vertical e não só apenas na parte circular. Gradinha debaixo do para-choque, onde fica a placa dianteira, também é diferente em 1957. 57 ela é formada por elementos verticais. Esse modelo tem os vidros fumês, porque é realmente aquela versão mais sombria, vamos dizer assim, mais macabra do personagem principal, entre aspas, do filme, que nesse caso é um carro. Foi feito de uma forma que ficou bem interessante com esse modelo. Esse modelo conta com faróis que acendem, apenas os faróis acendem, poderia ter lanternas que acendessem e poderia também ter o painel verde que acendesse igual ao filme, quando ele tocava aquelas músicas no momento em que ele fazia suas vítimas. Mas isso é um detalhe que talvez encarecesse um pouco a miniatura. Foi aproveitado o estampo dos Plymouth Belvedere e Fury, que a Ertl já faz, e a Auto World então fez esse carro licenciado do filme, com a cor vermelha, os vidros fumês e as características do filme também. Existe uma outra versão, que é a versão sem restauração do carro, além de uma versão com uma restauração parcial do carro. Essas duas versões também são bem interessantes, mas eu particularmente prefiro essa do carro impecável do jeito que ele está aí. Essa miniatura é realmente muito bacana, ela reproduz bem o modelo da Chrysler, esse modelo que era um carro, como eu disse, bastante moderno para a época. Na época ele contava com o 318 V8, que é a mesma motorização dos nossos Dodges, um small block, altamente confiável, um motor considerado indestrutível, que a última vez que nós vimos ser usado no Brasil foi nas picapes da cota RT, na década de 90. Nós vamos ver os detalhes dessa miniatura, as características, todos os detalhes que foram feitos nesse carro agora.
Que é a frente do Plymouth Fury, bastante agressiva, um carro bem invocado mesmo. E ao mesmo tempo, um carro bonito, um carro bastante elegante. O mais interessante é que a divisão Plymouth fazia modelos de entrada. Então este carro que está aí, ele não só é um modelo bonito de aspecto moderno, como era na época um modelo acessível. Era um carro bem mais em conta para as pessoas que queriam ter um produto da Chrysler e de repente não podiam comprar da divisão Chrysler, ou talvez até da divisão Dodge. Este modelo da Plymouth era o top de linha da divisão Plymouth, que era o pacote Fury dentro do Belvedere, versão um pouco mais caprichada do Plymouth. Existia o Plymouth Plaza, que era um modelo mais simplificado, era um carro mais estilo de carro de caixeiro viajante. Tinha apenas as versões com coluna. O carro poderia ser sedã de 2 ou 4 portas. Existia ainda um sedã comercial que tinha as portas um pouco mais curtas do que o tamanho normal que as portas de um modelo 2 portas têm. É como se fosse um carro de 4 portas com as portas traseiras fixas. E ele tinha bastante espaço na parte de trás. Depois tinha também o Savoy, que era um outro modelo um pouco menos simples do que o Plaza. O Belvedere, que tinha as versões com ou sem coluna, de 2 ou 4 portas, e o Fury, que era apenas oferecido como 2 portas e sem coluna e apenas na cor bege. Então, esse carro, se não fosse um modelo feito para um filme, não seria o Belvedere Fury, mas seria apenas um Belvedere. Essa grade é feita com uma estampa no plástico cromado, com o fundo pintado em preto para simular as aberturas da grade. Ela não é uma grade propriamente dita, ela é apenas uma estampa da malha, que está muito bem feita. Os faróis que acendem, como nós já pudemos ver. E o desenho desses cromados, o novo logotipo da Plymouth para 1958, 57 era um pouquinho diferente desse, não tinha esse cromado também, os ornamentos aqui eram diferentes, e os faróis, era um farol maior e um auxiliar menorzinho aqui deslocado. Foi um artifício que a divisão Plymouth usou para poder emplacar esse estilo em 1957. Os ornamentos aqui também são diferentes do modelo 57, os limpadores que são peças à parte, muito bem feitas, em material cromado. O para-brisa aqui que é fumê, nesse caso todos os vidros desse carro são fumês, por conta de ser um carro do filme. O cofre do motor para o modelo intermediário está muito bem feito. Com a carburação dupla ficou muito boa, com as tampas de válvula cromadas e os cabos de velas e os demais cabos que tem dentro do compartimento do motor ficaram muito bons. A bateria também ficou muito bem feita. Os detalhes desse cofre do motor no geral ficaram todos feitos com bastante capricho. Até mesmo essa bolsa do lavador de vidro ficou muito boa. Aqui o painel frontal com o radiador, essa fixação do radiador. As duas buzinas aqui também ficaram muito boas. No geral, esse cofre do motor está muito bem feito para essa miniatura, que num padrão intermediário entrega um produto. O interior do carro que é muito bem feito, bastante interessante. Feito com uma qualidade boa, tem o carpete, ficou muito bom, essa soleira feita em cromado também que ficou bastante interessante, os bancos que basculam, uma qualidade boa de reprodução do estofamento de época, apesar de serem peças de plástico, não são nenhum plástico vagabundo, mas um plástico bem feito. Tem até um trinco aqui da porta que poderia ser pintado, talhado, que ficaria bastante interessante. O vidro aqui bem fixo, o painel da porta também está bem fixo aqui na lateral, não tem nenhuma folga nem nada. Tapete do motorista, volante com esse aro cromado da buzina, que é bem característico da época mesmo, com aquele painel, com a moldura cromada. E aqui no canto esquerdo, as teclas de acionamento do câmbio desse carro, que é um câmbio automático. Ele era com um sistema de teclas, chamado também de push button naquela época. Foi um sistema que funcionou bem, tinha, lógico, alguns problemas, principalmente das pessoas que se confundiam, que apertavam a tecla errada de vez em quando, mas nada comparável ao sistema do Edsel, que tinha as teclas no miolo do volante. Então, esse carro realmente era mais bem resolvido nessa questão, assim como os demais modelos da Chrysler. O retrovisor dele ficava aqui em cima do painel, em vez de ficar em cima no teto. Uma outra mudança que existia nos carros da Chrysler. A Chrysler, na verdade, gostava de fazer algumas inovações e algumas alterações nos seus modelos para atrair consumidores que buscassem o algo diferente. A alavanca do freio aqui também está bem feita, a chave da seta. Enfim, os detalhes no interior desse carro estão muito bem feitos, a gente só não consegue ver mais coisas porque os vidros serem fumês, o interior ficou um pouquinho escuro, mas já dá para ver a qualidade dos detalhes dessa miniatura é muito boa. Do lado direito do carro, aquele rádio que acendia com aquela luz verde quando tocava aqueles rocks dos anos 50, no momento em que o carro matava os intrusos, como aquele garagista, por exemplo, no filme. O tapete
para o passageiro do lado direito, também ficou muito bom, combinou muito bem com esse carpete. Visão geral do painel, que era um painel simples, já que esse carro era um carro simples, era um modelo de entrada. Era um modelo de entrada extremamente charmoso. Aqui uma forração de teto, feita nesse teto que é uma peça de plástico. A traseira do Plymouth para 1958, com um novo logo, as letras espaçadas aqui em 57 eram um brasão aqui com uma peça cromada, num formato de um V, com o trinco do porta-malas. Nesse caso o trinco não foi nem pintado, mas é algo que dá para fazer também, não tem nada de errado. Os cromados aqui são bem feitos, são feitos em prata. A lanterna traseira para 58 mudou apenas com essa parte de lanterna, aqui também. Aqui em cima não há setas. Em 58 a luz da ré passou para o centro do para-choque. 57 era junto às lanternas, em outro lugar. Para-choque também com um desenho bem bacana. Um desenho limpo, com os parafusos de cabeça arredondada, muito bem feitos. Para-choque é muito bem feito, com cromado de boa qualidade. As ponteiras dos escapes duplos têm pequenas rebarbas aqui, mas coisas fáceis de corrigir. A placa, no geral, muito bem feita, a traseira bem bacana, bem condizente com o modelo do carro, que é esse modelo agressivo e invocado que é o Plymouth Fury, nesse caso um Belvedere Fury pintado de vermelho para o filme. O porta-malas é bem simples, todo feito em vermelho, da cor externa do carro, com um step apenas, dobradiças bem feitas, os reforços da tampa, o trinco da tampa, não há as instruções para o macaco. Bastante simples, condizente com o modelo do carro, que é um modelo intermediário, mas reproduzindo bem os detalhes do modelo, inclusive com o tubo de abastecimento aqui, que sai aqui da tampa de combustível aqui na lateral do carro. Aqui na parte de baixo do carro, um chassi muito bem feito. Esse carro é carroceria e chassi, ao contrário de muitos outros Chryslers, ele não é um monobloco. Dá para ver aqui a parte de baixo do motor, o cárter, o cárter do câmbio também, que é um câmbio automático, por isso é maior do que o do câmbio mecânico. As duas longarinas do chassi, que se estendem aqui embaixo do carro. O Chrysler é um pouco diferente daqueles outros que a gente já viu. No geral, modelo muito bem feito, as suspensões dianteira e traseira que são fixas, o cardan que não gira, o botão de acendimento dos faróis. Muito bem feito, com muito boa qualidade, condizente com o padrão da miniatura. Analisando essa miniatura, eu daria para ele uma nota 9,5 para 10. É um modelo intermediário, é um produto antigo, tanto que tem as dobradiças ainda do modelo antigo, as dobradiças das portas. Alguns detalhes foram incrementados, como os carpetes no interior, cabos no motor e alguns outros detalhes que nós pudemos observar nessa miniatura. No geral, é um modelo muito bem feito, bem acabado, uma pintura de boa qualidade, cromados de boa qualidade, e aparenta ser um modelo bastante resistente e bem feito, como muitos outros modelos da Earth. O alinhamento das portas, capô, porta-malas é bom, as janelas poderia ser um pouquinho melhor, mas não é ruim, só é um pouco difícil de abrir as portas por conta de ter as janelas fechadas, todas fumê, é uma característica do carro do filme. E uma surpresa bastante agradável, esse carro tem os faróis que acendem, uma característica bastante interessante para esse modelo. Então agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Deixe seu comentário aí embaixo sobre o carro, o vídeo. Se você tem alguma informação a respeito do carro, do filme, dos modelos do Plymouth Belvedere, Fury, Plaza, Savoy e outros modelos desses Plymouths do final dos anos 50, de 57 e 59, escreva aí embaixo nos comentários. E aproveite também para clicar no sino para as novidades, para ficar atento para os novos vídeos que vem aí no canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.